Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo essa gravação. Primeiro eu quero me apresentar, eu sou Alex Rodrigues, eu sou especialista em SEO, sou formado em publicidade e propaganda e estou cursando um novo curso em biblioteconomia e ciência da informação. Trabalho com SEO fazem 13 anos, né? Nos últimos 5 ou 6 anos eu tenho me especializado no que a gente chama de SEO semântico, né, que é o objetivo dessa série de vídeos, que não chegam a ser aulas, mas eles foram inspirados em conteúdos que eu publico no meu site, o semantic.com.br, e foram trabalhados em uma série de treinamentos e apresentações que eu tenho feito tanto em comunidades online como comunidades no LinkedIn, como em treinamentos internos, tanto na empresa onde eu trabalho, a Movidesk, quanto em consultorias que eu presto. Desculpa. Esse conteúdo que eu vou apresentar agora ele é a parte 1 de uma trilha de SEO, né, e eu vou começar a falar sobre a web semântica. Então, o objetivo dessa primeira parte, principalmente, é falar sobre o papel da web semântica para o SEO, que eu e as pessoas que pesquisam e desenvolvem o SEO semântico propõem, né? Então, nessa, nessa série que a gente vai fazer agora, essa primeira passagem dessa trilha, eu vou falar sobre o conceito da web semântica, o que é web semântica, o significado da semântica para a web, os 4 problemas que eu identifico na web, o SEO e a web semântica, e um pouco de futuro da web semântica, né? São 6 temas um pouco complexos que eu tento dar uma resumida e conseguir passar esse caminho entre a web semântica, a semântica e o SEO de uma forma mais simples. Vamos ver se eu consigo aqui, né? Primeiro, qual o conceito da web semântica, né? A gente pode entender a web semântica como uma extensão da web, né, que é obtida por um conjunto de padrões criados por um consórcio de empresas e desenvolvedores e pesquisadores mundial. E o objetivo é tornar os dados que nós publicamos na web legíveis por máquinas. Essa é uma informação fundamental para a gente entender os objetivos e as estratégias que são adotadas e aplicadas na web para torná-la semântica. Então, para incorporar a semântica aos dados, foram utilizadas tecnologias para representá-los formalmente. E essa é uma outra informação bem importante, que é a representação formal. A gente vai falar um pouco isso para frente, e a representação formal está muito conectada com os estudos e as práticas da biblioteconomia e ciência da informação, né? Essa representação formal provê a capacidade de raciocínio, entre aspas, e integração de sistemas, né? Então, essa definição da web semântica ela é bem importante, ela é um pouco complexa, mas é importante entender principalmente o fato de tornar os dados que nós publicamos na web, que são legíveis por seres humanos, agora legíveis por máquinas também, né? E a representação formal desses dados, né? Que nada mais é do que um acordo de padronização. Mas a gente vai falar sobre isso mais na frente, né? Então, para desenvolver a web, é necessário transformar a web que a gente tem hoje numa grande base de dados global, né? A gente precisa interconectar
e tornar esses dados que a gente tem publicados em vários lugares na web, que eles torná-los inteligíveis pelos computadores que a gente usa hoje e que vai usar no futuro, né? Porque nós, os seres humanos, conseguimos entender o que a gente publica na web, né? Seja ele numa planilha, num PDF, numa imagem, a gente tem a capacidade de conseguir entender vários tipos de dados em contextos e formatos diferentes. Mas os computadores têm dificuldade, muita dificuldade para entender isso, né? Então, para desenvolver a web, o objetivo principal é fazer isso, né? Transformar esse mar de dados desconectados em formatos diferentes numa grande base de dados global, né? E também que essa base de dados seja inteligível por máquinas, não só por seres humanos. Porque o objetivo com isso é fazer com que os computadores que nós temos, que já são atualmente já são rápidos e bastante evoluídos para ajudar o ser humano a extrair informação desses dados, possam trabalhar junto com a gente, né? Então, não adianta nada criar essa capacidade de computação se a gente não consegue usar ela para extrair informação dessa massa gigantesca de dados que a gente tem na web hoje em dia, né? Então, o que é essa web semântica aí? Ela é uma web muito além dos documentos, né? Então, o que a gente vê hoje na web é uma web baseada em documentos. Temos trilhões de arquivos em PDF, bilhões de arquivos em imagens, muitos textos, vídeos, áudio, conteúdos das mais diversas formas, espalhadas pela web afora, pela internet afora, mas eles não estão conectados, né? Não estão conectados entre si por links e principalmente essa conexão que a gente chama de conexão semântica, né? Que pelo sentido, o que eles dizem, o que tem de informação em cada conteúdo, como é que eu consigo conectar com outro conteúdo que tem uma informação complementar, ou às vezes até contraditória, que diz, que dá uma nova base, que dá um novo entendimento. Então, isso quem tem que fazer é o ser humano navegando e juntando as pontas. As máquinas não conseguem ajudar a gente ainda nesse processo do jeito que poderia ajudar, né? Então, a web semântica é essa web além dos documentos. É uma web de dados, né? Então, nela será possível realizar pesquisas independentes do tipo do conteúdo, o formato que ele esteja e a fonte desse dado, né? O resultado vai sempre ser encontrado. Então, se eu tiver uma informação, um dado para uma pergunta que eu faço, para um problema que eu quero resolver, se ele estiver dentro de um PDF, dentro de um vídeo, um pedaço no áudio, para a web semântica, tanto faz, porque ela consegue extrair o significado desse tipo de dado e conectar eles, e aí gerar informação, né? Então, vai ser um ambiente muito mais rico por conta da obtenção desses dados que estão interrelacionados semanticamente pelo significado do dado. E aí vai gerar realmente informação, né? Que a gente vai muito além dessa lista de sites que a gente tem hoje, são completamente desconectados entre si, né? Buscadores como o Google e o Bing já começam a dar sinais de resultados ampliados, resultados que extraem dados de várias fontes e conseguem entregar uma informação muito mais certeira na dúvida ou na pergunta que a gente tem, né? Então, a gente já começou a caminhar para esse objetivo, para esse fim, mas a gente está muito longe ainda, né? Então, o significado da semântica para a web é o que a gente vai começar a entender a relação entre os dados, como é que eles se relacionam dentro de um certo domínio do conhecimento e como é que a gente consegue interconectar eles, né? Então, quando a gente começa a interligar esse documento através do significado, né, atribuindo o significado aos conteúdos como todo, a gente está criando um ambiente futuro
né, para aquisição, que é bem importante essa palavra, esse termo, e o compartilhamento de toda a informação humana na Terra. Né? Quando a gente conseguir chegar esse objetivo de tornar a web semântica, toda a informação humana que estará em base de dados vai poder ser usada para aquisição de informação, geração de conhecimento e compartilhamento, novamente, de informação. Né? Então, a gente vai começar a construir uma fonte que é virtualmente infinita, né, para criar conhecimento. Então, é um objetivo bem, podemos dizer assim, bem, não posso chamar de grande, mas um objetivo a longo prazo, né? É algo complexo de fazer, né? Mas com o trabalho a gente consegue chegar lá. Mas é um trabalho que precisa ser executado por todas as pessoas para transformar a web que a gente tem hoje, que tem alguns donos, né? O Zuckerberg, o Google, o Twitter e mais algumas outras empresas, para ser uma web de todos, onde todos possam contribuir e usufruir dessa capacidade, dessa possibilidade toda. Né? Então, quando a gente está criando conteúdo na internet, que podem ser compreendidos tanto por seres humanos como computadores, né, ou programando, desenvolvendo linguagens, né, que permitam que o ser humano consiga trabalhar com as máquinas que a gente tem, que a gente vai desenvolver para entender os dados, essas pessoas fazem parte desse movimento que a gente chama de web semântica. Né? Então, todo mundo que trabalha e cria conteúdo, cria informação, que gera plataformas, se tiver essa compreensão de que o potencial da web semântica é um potencial para libertar a informação e gerar conhecimento para toda a humanidade, nós vamos construir um futuro melhor usando a web para isso. Né? Mas a web hoje tem 4 problemas que eu identifico, assim, que a gente precisa resolver e que para mim são fundamentais. Primeiro é o que as pessoas querem participar, né? Os padrões são só para as máquinas, o problema da integração entre homem e máquinas e a bagunça da web de dados. Né? Vamos dar uma olhada em cada um delas. Né? Primeiro, a gente precisa desenvolver o trabalho colaborativo, né? Porque as pessoas elas querem participar. E o simples fato querem participar, querem colocar seus conteúdos, querem dar sua opinião, querem se informar, querem compartilhar, querem conversar. As pessoas querem fazer parte da web. A gente sabe disso porque a gente está envolvido nesse processo. Né? A gente sabe disso. Então, o simples fato da web semântica ser uma extensão da rede que a gente tem atual hoje, né, que também continua sendo construída, a gente tem podemos dizer que tem duas webs sendo construídas em paralelo, uma que continua sendo essa web, né, de documentos separada em silos, né, em grupos que não conversam entre si, e essa web semântica também está sendo construída. Então, uma web, digamos assim, do passado continua sendo construída e a web do futuro também está sendo construída. Né? Então, isso cria um problema para a gente, né? Que a parte computacional, os computadores evoluíram muito bem, mas as pessoas ainda não estão prontas para trabalhar em cooperação. Né? Se a gente estivesse pronto para trabalhar em cooperação, não existiriam, por exemplo, conflitos. Né? A gente já teria entendido, por exemplo, que cooperação é melhor do que competição. Se a gente tivesse entendido que o trabalho cooperativo é melhor para todo mundo, a gente teria parado de desenvolver, por exemplo, silos como o Facebook, como o Instagram, e focado em construir plataformas que conversam entre si e que ajudam o ser humano a compartilhar e a contribuir, ao invés de separar eles em grupos. Né? Então, a gente quer finalmente usar os computadores que a gente cria no máximo das suas capacidades, mas para isso as pessoas precisam querer trabalhar cooperativamente, não só participar, mas trabalhar uma com as outras. Isso é um problema sério que vai além da parte tecnológica, entra
do que o ser humano quer ser. O segundo problema é a sofisticação técnica, né, que hoje em dia as máquinas são muito baseadas em padrões, né, e esses padrões são muito complexos, às vezes. Assim, para entender, realmente precisa de estudo e prática. Né? Então, cada vez que um padrão técnico atinge a maturidade necessária para fazer parte da web semântica, a gente avança um pouquinho. Né? Mas isso serve para deixar a semântica e a web semântica cada vez mais sofisticada. Então, a gente vai andando num caminho que, primeiro, precisa de muita gente qualificada e de cada vez mais pessoas especializadas em certos aspectos da web semântica. Né? Então, esse aspecto técnico vai continuar evoluindo. Né? Eles foram feitos para as máquinas, né? E por isso a gente precisa dessa linguagem universal semântica para fazer o meio de campo entre nós que criamos conteúdo, né? E precisamos entender como criar conteúdo que seja minimamente inteligível por máquinas, mas também sejam bons para as pessoas lerem. E existe a parte dos computadores que vão continuar tendo os padrões e o desenvolvimento deles. E a gente precisa tentar encaixar uma coisa com a outra. Né? Então, é um aspecto de educação, um aspecto de desenvolver linguagens e tecnologias cada vez mais fáceis e simples de serem usadas, né? que consiga fazer esse meio de campo. Existem teorias e projetos sendo desenvolvidos com estratégias diferentes de desenvolver tecnologias que ficam nesse meio do caminho e desocupam o ser humano a tentar fazer essa conexão com as máquinas. Então, são linguagens que fazem o meio de campo e a gente produziria conteúdo como a gente produz hoje em dia, né, desestruturado, sem essa preocupação com os computadores. Já existem outras estratégias que vão no caminho ao contrário, que é criar maneiras de criar conteúdo já otimizado para os computadores. A gente ainda não tem clareza de qual é o caminho que a gente vai adotar como mercado, como humanidade, mas existem esses dois caminhos hoje em dia. Né? E o terceiro problema é que a gente precisa, exatamente o que eu estava dizendo, conectar esses dois mundos, né? É a integração homens e máquinas. Então, a adaptação de tecnologias às necessidades das pessoas é um terceiro problema que a gente precisa resolver. Né? A gente tem dois mundos que estão desconectados hoje em dia, né? Eles estão aparentemente separados. São as pessoas e os computadores. A gente precisa conectar isso. A gente precisa primeiro amadurecer as tecnologias envolvidas na web semântica, para depois libertar essa quantidade absurda de dados que a gente gera todos os dias, né? Colocando esses conteúdos à disposição das pessoas que precisam deles. Então, hoje em dia a gente gera fotos, vídeos, imagens, textos, conversas, a todo momento, bilhões de pessoas fazendo isso o tempo todo, mas a gente ainda não consegue tirar todo o potencial desse conteúdo porque ele não está conectado. Né? A gente precisa fazer essa conexão. A gente pode imaginar que tem dois mundos diferentes aqui. A gente tem um mundo dos dados humanos, que os seres humanos têm muita dificuldade em tirar a informação dali, e o mundo dos computadores, que é muito fácil tirar a informação dele, mas não tem acesso a essa quantidade massiva de dados. Então, a gente vê que o quarto problema está muito conectado nos outros, que é essa tremenda bagunça de dados que a gente tem. Né? Então, a gente tem dados para todos os lados sendo produzidos de todas as maneiras, o tempo todo, mas eles ficam perdidos nessa bagunça toda. Né? Então, a gente precisa encorajar as pessoas a publicar dados na web de forma estruturada. Como eu disse, tem algumas estratégias que estão tentando resolver esse problema da estruturação do dado. Né? O que eu quero dizer com estruturação de dados? A gente consegue publicar coisas na web de uma maneira que fique fácil para o computador entender. A gente chama isso de dado estruturado. O dado ele tem informações por trás dele que dizem aos computadores o que aquilo significa. Não é o dado em si
que já está feito de uma forma que o computador identifica, mas tem uma espécie de código por trás que ajuda o computador a entender, por exemplo, o que o meu vídeo está dizendo, o que o meu áudio está dizendo, ou uma maneira de transformar aquele áudio em texto para o computador poder ler, uma foto ter informações, ter metadados, dados sobre aquele arquivo, dizendo para o computador o que aquela imagem significa, o que tem naquela imagem. Então, essa estruturação do dado, né, ajuda o computador a entender. E na maioria das vezes, são práticas bem simples, né, que podem ser até automatizadas algumas vezes, né, que ajudam a padronizar esse conteúdo. E vincular uma coisa com a outra também ajuda bastante, né? A criação de padrões, de classificações, de organização, indexação, ajuda os computadores a entender qual é a relação de um conteúdo com o outro e o que ele está dizendo. Né? Então, a gente cria um enorme volume de dados na web hoje em dia, né? Com muitas informações que são contraditórias, às vezes, são incompletas, são inconsistentes, tem informações incorretas que mudam. Né? Então, isso tudo gera essa bagunça que eu chamei. Né? São dados confusos e difíceis de usar até para o ser humano. Né? Então, isso a gente precisa resolver esse problema. Né? Então, eu botei uma frase aqui que a gente usa bastante, né? Que, resumindo, dado é uma bagunça e é difícil de usar. Né? Então, como é que a gente resolve isso hoje em dia? E aí é que entra o papel, aqui que vai entrar o nosso amigo SEO junto nessa web semântica. Né? Se a gente tem uma confusão de dados que estão desconectados, estão desestruturados, a gente não ajuda os computadores, imagina o trabalho que um algoritmo tem para entender essa massa de dados, para conseguir gerar, recuperar uma informação para responder uma pergunta, uma busca em milésimo de segundo. Né? Então, como é que é otimizar um site para web semântica? Como é que a gente faz isso? É baseado naquilo que a gente já viu. Bom, primeiro a gente tem um desafio, né? Que é criar conteúdos que vão além dos textos separados em páginas e posts de blog. Né? Sair dessa mania que a gente tem de publicar, produzir, ser uma estratégia, ser um pensamento de conexão, de conteúdo, de informação, dos assuntos que a gente está falando, dos conceitos. Né? A gente precisa fazer um pensamento, criar um pensamento que vai além do mercado que a gente está inserido. Né? A gente precisa pensar em quais são as entidades que fazem parte desse domínio do conhecimento, desse campo do conhecimento que a gente está inserido, e criar conteúdos em volta dele. O que eu quero dizer? Por exemplo, vamos dizer que eu tenho um site sobre sapatos, né? E o domínio do conhecimento que eu tô relacionado poderia ser vestuário masculino, por exemplo. Né? Só que o meu produto não é um sapato comum, ele é um sapato para trabalho, um sapato que segue normas de segurança, então ele não está no vestuário, ele está em outro domínio do conhecimento. Né? Ele está no domínio do conhecimento, por exemplo, segurança do trabalho, ou trabalho, que é um domínio maior. Dentro de trabalho, eu estou na parte de segurança do trabalho. Se eu ficar falando no meu site, ou no blog, ou em algum conteúdo que eu cria, sobre vestuário masculino, eu estou errando. Porque eu estou em outro domínio do conhecimento, que não é o meu. Eu estou falando sobre vestuário que está aliado à moda, e o meu é segurança do trabalho, que está conectado a trabalho. Então, são coisas que se a gente não parar para pensar, a gente comete esses erros muito facilmente. Né? Eu vendo sapato, então eu estou no vestuário. Não, você não está. Então, e eu entendo que quando a gente, como especialista em SEO, analista, entra num projeto que já tem muito conteúdo escrito e se cometeu esse tipo de erro, é muito difícil mudar a direção, porque tem uma resistência com mudança, as pessoas têm medo de perder o que já alcançaram, mesmo que aquele resultado que elas têm não é o melhor para a empresa, para o negócio. Então, a gente precisa
ter, como especialista em SEO, ter muito claro esses conceitos para conseguir defender eles e provar por A mais B que a estratégia que a gente está propondo é a mais correta, que vai ter um tempo de adaptação, mas o resultado final lá vai ser melhor. Né? Então, esse desafio que a gente tem, né, de fazer essa mudança de um ponto para outro, né, de sair de um domínio que está errado para entrar no nosso domínio do conhecimento correto, é complicado, mas precisa ser feito quando está errado. Né? E aí esse desafio traz para a gente uma oportunidade, né, que poucas empresas se atentaram para a possibilidade dessa abordagem semântica, de entender qual é o seu domínio do conhecimento e criar conteúdos relacionados aos conceitos que estão dentro desse domínio do conhecimento. Lá o nosso exemplo do sapato para trabalho. Né? A gente tem as normas que regem esse tipo de produto, então a gente pode falar sobre essas normas, a gente tem a construção do sapato, a gente tem os problemas que esse tipo de calçado evita no trabalho, a gente pode falar sobre os tipos de acidentes de trabalho que envolvem lesão no pé. Então a gente tem um monte de conteúdo que dá para criar e que não fogem do que a gente realmente entrega, do que a gente quer vender, né? Sem ter que cair nessa falsa promessa de acesso, falsa promessa de público, trazer um monte de público, mas que não vai comprar o seu produto, porque ele está procurando outra coisa, ele não está procurando um sapato para trabalho, está procurando outro tipo de sapato. Né? Então, poucas empresas se atentaram ainda para essa abordagem, mas isso está mudando rápido. Então, as empresas que querem se aproveitar dessa estratégia têm que fazer logo, né? Porque sair na frente vai fazer com que um público enorme veja a sua empresa como referência no domínio do conhecimento que ela pertence. Né? Então, entender isso e encontrar os profissionais que já têm projetos e pesquisam e aplicam isso, o SEO semântico, agora pode ser a diferença entre ser referência no seu domínio ou ser só mais um. Né? Mas é uma oportunidade grande ainda. Né? Então, entrando aqui na nossa última parte, tentar entender qual é o futuro da web semântica. Né? Já que a gente está falando de um projeto de SEO que seja a longo prazo, projetos de SEO são a longo prazo, a gente precisa tentar entender qual é o futuro da web semântica. Né? Então, a gente sabe que muita coisa mudou desde que o Tim Berners-Lee inventou os padrões da web. Né? E desde que ele desenvolveu também as bases da web semântica, que foram criadas por ele também. Né? A gente antes tinha uma web muito limitada, né? Era acesso a pouquíssimas pessoas, poucos beneficiados por esse acesso, professores de universidades, grandes empresas, né? Porque adquirir um computador desse era muito caro e ter acesso às redes, mesmo que você tivesse dinheiro, não era para todo mundo. Né? Hoje em dia a gente tem uma web que está expandida. Ela está no bolso de todo mundo, está nos celulares, está nos relógios, está em geladeira, está em fogão, está no ar-condicionado, está numa máquina de lavar. Então a web se expandiu e está se espalhando. Né? Então é óbvio que nem todos os lugares do mundo têm acesso à web, né? Ele é quase restrito, né? Mas faz parte também desse trabalho de expandir a web, de que ela chegue a mais pessoas. Né? Então, a gente tem vários sistemas, plataformas que conseguem rastrear, classificar e mostrar a informação de maneiras completamente diferentes, né? E que são baseados em algoritmos muito poderosos. Né? Então, as possibilidades são enormes porque nem as pessoas que criam esses algoritmos têm certeza absoluta de como é que eles funcionam e estão sempre descobrindo quais são as capacidades que eles têm, até onde eles podem chegar e isso evolui a cada dia. Né? Então a web está se expandindo muito e a gente tem um poder muito grande para usar na mão. Né? Então hoje era isso que eu queria passar. Né? Um pouco desse pensamento que a web semântica é uma possibilidade que a humanidade tem de aproveitar todo essa informação, esses dados que a gente
depois que começou a entrar massivamente na internet, coloca online o dia todo, né? Então a gente tem uma possibilidade muito grande de executar bons trabalhos, mas a gente precisa evoluir a web que a gente tem hoje em dia, né? E principalmente essa estratégia que a gente está falando, que a gente chama de SEO semântico, né? Então, no próximo vídeo, né, na semana que vem, a gente vai estudar um caso prático da aplicação dessa estratégia e os resultados que eu obtive com essa aplicação em 3 projetos. Eu queria convidar vocês para seguir o canal, essa trilha que eu vou criar. Eu vou estar publicando nem sempre um vídeo por semana, mas o prazo máximo é um vídeo por semana, né? Eu vou gravar mais um na sequência deles para publicar logo 2 em seguida. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, é só mandar aqui nos comentários desse vídeo que a gente responde, né? Então, de novo, meu nome é Alex Rodrigues, eu sou especialista em SEO. Estou lá no LinkedIn, se você procurar por Alexander Rodrigues, você vai me achar lá. Então, precisando de qualquer coisa, a gente conversa. Um abraço e até o próximo.